E aí, seus bola gato do cara? Tá tudo bem com vocês? Espero que esteja bem com todos. Gente, quem diria, hein? Um homem iria ganhar o Big Brother. Mas mais do que isso, quem diria que um homem que traiu a sua mulher 16 vezes iria ganhar o Big Brother, né? Pelo amor de Deus, velho. Faz 7 anos que um homem não ganha o Big Brother. E esse povo vem com o discurso de que tem que ser jogador pra ganhar o BBB. O quê? Os outros participantes que ganharam, nenhum deles eram jogadores. E outra, se fosse mesmo jogador que ganhasse o Big Brother, o tal do Rodrigo lá não teria sido um dos primeiros a sair, né? Aí tá bom. Mas por que esse cara conseguiu esse grande feito? Muitas pessoas aí estão pensando que foram robôs, foi algo do tipo, né? Não acredito que seja isso, não. Acredito que o cara, ele é um grande... Esse cara tem uma lábia incrível, né? Por ser ator, consegue se manter firme ali no personagem. E é o que eu disse, quando começou esse Big Brother, quem ganha é a vítima. E ele foi vítima de todos lá. Todas as pessoas estavam contra ele, sem ele ter feito algo de errado. Tipo assim, ele não fez nada pra ninguém dentro da casa. Mas como as pessoas já tinham cancelado ele aqui fora, né? Ele era visto como vilão lá dentro. Porque as pessoas pensavam que uma pessoa que traiu a mulher 16 vezes, talvez não mereça o perdão, né? E talvez todos aqui fora estavam vendo ele com olhos de maldade, querendo tirar ele logo. Acredito que seja algo assim que tenha levado ele à final também, porque como todos estavam contra ele na casa, ele acabou sendo a vítima, ele acabou sendo o cordeiro da casa, né? Os lobos todos querendo comer o cordeiro, achando que ele era a peça principal pra você se dar bem lá dentro. Por exemplo, vou criticar o Arthur, vou fazer tudo contra o Arthur pra ganhar popularidade lá fora, já que ele é um grande cancelado lá fora, né? Pois é. O jogo virou, né, meus amigos? O cara simplesmente mostrou que o público nem sempre faz com que uma pessoa seja cancelada pra vida inteira. Mas existem outros fatores que fizeram esse cara ganhar o Big Brother e a gente vai ver isso agora. A gente vai ver o poder da lábia dele. Vamos dar uma olhada aqui. Onde ele fala como que ele conseguiu. Por que ele traiu a mulher dele 16 vezes. Vamos dar uma olhada. E o que você aconselha, no caso, assim, por exemplo, da mulher que tem um marido que... Enfim, que tá cometendo isso. A culpa nunca é dela. Já começa aí. Eu acho que a culpa não é da mulher. Acho que é uma questão do cara, né? Com certeza a culpa não é da mulher, né? Saiu com 16 pessoas diferentes da sua esposa. A culpa vai ser dela que jeito? Com certeza a culpa é dela, né? Ela que pagou um ticket pra você trair ela. Deve ser só se fosse isso, né? Óbvio, né? O cara tá falando óbvio aqui. Eu acho que ali é uma questão tem que entender o que por que ele faz isso. Qual é a questão? Porque as mulheres, quando elas mandam mensagem, elas falam que elas se sentem culpadas. Que é como se elas não fossem boas o suficiente. E não tem a ver com isso. Aí é que tá o ponto. Porque se a gente for parar... Coach da traição. Vamos ouvir o coach da traição. Pra pensar, eu não tinha nenhum motivo pra procurar nenhuma mulher fora do meu casamento. Nenhum. Pô, ela é mãe da minha filha. Ela é uma mulher bonita. Ela é uma mulher, vamos falar aqui de uma maneira, né? Do padrão, ela é uma mulher com um corpo bonito, né? Ela é uma mulher inteligente, ela fazia tudo pra mim, tudo que qualquer cara deseja. A nossa cama sempre foi maravilhosa, nunca teve nenhum problema, então eu não tinha nenhum motivo. Então por que traiu? Exatamente, é o que ele tá falando, é verdade. Tinha motivo pra trair, vai lá e trai. Por quê? Porque tem outras mulheres também. Pra eu fazer aquilo, pra eu procurar qualquer outro. Ou porque não tem sentimento pela sua mulher, porque se o cara tem sentimento pela mulher dele, ele jamais vai fazer algo como isso. Outra pessoa fora do casamento. Então é óbvio que se eu procurei qualquer mulher fora do casamento, é uma questão minha, não dela. Não é uma falta dela. É alguma coisa que eu... Tinha tudo, né? Será que tinha amor de verdade? Amor verdadeiro? Porque não adianta ter beleza, ter o corpo bonito, ter carro, ter casa grande, ter filho, ter tudo. Se não tiver amor verdadeiro, não tem nada. É simples assim. Eu preciso resolver dentro de mim. Porque eu não vou fazer isso só com ela. Eu vou fazer com ela, eu vou fazer com a outra. Eu vou fazer com... É um problema meu. Então você sentia que você fazia algo errado? Ou não? Você sentia que, é errado, mas... ninguém vai saber, ou você não ligava para as consequências? Como que é o pensamento? Eu acho que o meu pensamento era o seguinte, eu sabia que aquilo ali não era uma coisa correta, né? Tipo, não, tô certinho, não tô fazendo nada de errado. Mas era uma coisa que eu não tinha responsabilidade afetiva. Eu acho que essa é a palavra. É você ter a noção do outro, é você ter a noção de que o que você tá fazendo, ele tá impactando ou pode impactar na vida do outro de uma maneira
devastadora. E depois na sua, né? Só que daí a gente não percebe, mas né? então, A mas aí que consequência tá. do que vai que vem, né? Mas aí que tá, se for uma coisa que vai atingir só a minha vida, ok, é Valeu uma a decisão sua. minha, né? Agora, a partir do momento que eu vou atingir uma outra vida, e nesse caso eu vou atingir a vida da minha filha, porque a minha filha é afetada também. Uhum. Então, a partir do momento que a gente se separa, a minha filha que não pediu para vir ao mundo, ela está sendo afetada, porque ela passa a não conviver mais. O discurso dele realmente é muito bom. Pena que ele não pensou em nada disso na hora de trair a mulher, né? Então, o problema é muito mais embaixo. Então, acho que o que faltava mais era responsabilidade afetiva. E aí, não que isso seja uma desculpa ou uma justificativa, mas volto a dizer, isso é uma coisa que vem lá de trás. Se a gente, falando brevemente, se a gente pegar numa criação de menino e menina, os mesmos pais, o mesmo pai, a mesma mãe, criando uma menina e uma menina. Estou falando de uma maneira geral. A menina, desde cedo, ela aprende a ter responsabilidade afetiva. Todas as brincadeiras dela tem hora, tem preocupação, tem carinho, tem afeto, tem cuidado, tem tudo. Dá comidinha pra boneca, Tem bota tudo. a fraldinha, tira a fraldinha. Então ela tem uma consciência do todo. E o pai dessa criança, dessa menina, cria ela para ser o quê? A princesinha do pai. Né? Ela é a nossa. É, isso é verdade. Esse mesmo pai cria esse menino para ele ser o quê? O pegador, o que bate em todo mundo, o que, né, transa com todo mundo. Então, é o mesmo pai. E o menino, as Incrível que meu pai não me criou assim. brincadeiras do menino não tem nenhuma responsabilidade de nada. Ele nunca tem consciência do todo. Nunca, nunca tem. Ou você aprende isso ao longo do caminho, ou com a vida te batendo, ou você não vai aprender, porque na infância você não aprende. Isso de uma maneira geral. Então a mulher ela já sai com uma responsabilidade afetiva, com uma consciência do todo infinitamente maior do que o cara. Por isso que ela amadurece muito antes do cara. Então quando É verdade, a mulher realmente amadurece muito antes do homem. Inclusive, uma mulher de 15 anos já vai por aí engravidando e tal. É por isso que o mundo tá tão assim, né? Porque geralmente a mina engravida e o pai abandona. Aí é foda. a casa, ela é a mãe. Na verdade é isso. Quando você casa, geralmente a mulher é a mãe do cara. Né? Basicamente é isso que acontece. Então, olha só, pensa comigo. O pai criou... Fala, tem 2 filhos em casa. Tu fala, tem 2, né? Um é o marido, outro é o filho, né? Porque não é? acaba... Então, muito vamos mais pensar das aqui, ó. vezes. Esse pai criou a filha para ser uma princesa. Ela é a princesinha do papai. E esse mesmo pai criou o cara para ser o pegador. Quando Mas isso não se encaixa muito na vida dele, né? Eu sei que ele consegue entrar na mente da pessoa. Cara, ele realmente consegue entrar na mente das pessoas. Ele tem uma inteligência boa pra isso. Mas compare o que ele tá falando com a vida dele. Um cara que já era casado, já tinha filha, já tinha tudo. E agia como moleque ainda, né? Porque ele tá falando aí de como o moleque foi criado, não um homem. Eu, no meu caso, nunca fui criado assim. Inclusive, eu fiquei com pouquíssimas mulheres até hoje na minha vida. Eu tive mais relacionamentos, mais namoro, entendeu? Mesmo podendo ser o maior pegador de todos. Eu não fui. Então, acho que isso aí é muito relativo o que ele tá falando. Ele diz que o homem ensina o moleque assim, mas na minha casa não foi assim não, bicho. Meu pai não me ensinou assim não, mas também não fui o príncipe não. O que me foi ensinado foram os princípios, que você nunca deve magoar o próximo, nunca deve trair, nunca deve, de alguma forma, tentar acabar com a vida do próximo, entende? Foi assim que eu fui ensinado, pelo menos. Agora, ser o pegador, acho que não se encaixa muito na vida de um homem que já tem filho, que já é casado. Mas o cara, vocês podem ver que ele manipula bem. Manipula, entre aspas, assim, né? O que ele tá falando tem sentido. Mas não tem muito sentido pra vida de um homem que é casado. Porque senão todo homem que é casado vai começar a fazer isso e arrumar como desculpa. Ah, foi por causa da minha criação. Fui criado, ensinado a pegar todo mundo. Por isso que eu saí pegando. Desculpa, amor. Mas eu te traio todo dia porque eu fui ensinado assim. Mas aí você não foi ensinado o que é certo e do que é errado também? O teu pai não ensinou o que você deveria trair as pessoas, né? Te ensinou que você deveria pegar mulher, mas não que você deveria trair pessoas. E trair pessoas não é legal, né? É uma coisa bacana. as crianças forem pro mundo, crescerem, e elas forem procurar os seus pares, nunca vai dar match. Eu tô falando de uma maneira geral, tá, gente? É óbvio que isso não é todo mundo, mas se a gente for pensar na sociedade como um todo, é assim. Pra gente lembrar também que forma nós estamos criando os nossos Isso, é filhos, esse o ponto né? que eu quero tocar. Então, pensa, esse cara, que é o pegador, ele vai pegar uma outra princesinha do papai, de outro. E não vai dar certo. E essa menina, que tá esperando um príncipe,
porque ela foi criada dessa forma, ela vai encontrar um pegador. Essa é a matemática. Então, qual é o ponto? Onde que a gente tem que mudar? Na criação. Então, a maneira como a gente cria os nossos meninos e as nossas meninas, elas precisam ter cuidado e atenção e precisa mudar. Cara, eu sinto muito dizer pro Arthur, mas não vejo muitas princesas mais hoje em dia, não. Eu tô vendo mais mulher pegadora do que princesa. Inclusive, tem muito mais mulher pegadora do que homem hoje em dia. Inclusive, tem músicas aí que as próprias músicas denunciam, né? E as meninas ainda cantam. Tem uma música, cara, que fala que a menina só quer sentar, depois largar, algo assim. Na verdade, são várias, assim. E isso mostra que o argumento dele tá totalmente errado. Hoje as meninas estão sendo ensinadas a rebolar e sentar desde criança e vocês sabem disso. Então esse argumento dele aí cai por terra, ó, que é do caráter da pessoa mesmo. Distinguir o que é certo e o que é errado desde a sua infância. Eu acho que não é só a educação que conta. Eu acho que é o nível de percepção da pessoa, de cada pessoa, entendeu? A maioria tem um nível de percepção baixíssimo, que são pessoas completamente influenciáveis, né? São aquelas pessoas que o amiguinho vai lá, pulou da ponte, ele vai lá e pula também. Mesma coisa, entendeu? Agora, existe aquele cara que o amiguinho vai lá e pula da ponte, o cara vem e fala, meu Deus, por que ele fez isso? Por que ele tá fazendo isso? Que loucura. Mas a maioria das pessoas não. Hoje em dia elas têm um nível de percepção muito baixo de perceber o que é certo e o que é errado. Ou seja, vai por influência total de outras pessoas. E não tem personalidade própria. Aí acaba acontecendo esse tipo de coisa mesmo. Aprender a questão da responsabilidade, né? Da Não é responsabilidade. botar trabalho para a criança, mas em pequenas coisas, mesmo na própria brincadeira, né? Você jogou tudo, vamos aprender a recolher. Eu acho que no tratar com a outra criança, Não, né? e assim, vamos lá. Criança, como um animal também, né? Ele funciona muito por repetição e por observação. Pelo Então seu pensa exemplo, assim, ó, né? pelo seu exemplo. Então pensa, eu moro numa casa. Cara, mas um animal, ele não raciocina como uma pessoa. Ele não pensa de maneira lógica como um ser humano. O animal, ele faz as coisas pensando em uma recompensa. Onde o meu pai, ele não é tão carinhoso com a minha mãe, ou ele não dá tanta atenção para minha mãe, ou ele tá sempre fora de casa. Quando eu crescer, eu vou ser como? A probabilidade de eu ser igual ao meu pai... o padrão, né? Ou pode acontecer em alguns casos, você vê aquilo, você tem uma consciência, você fala, cara, eu não quero ser, você cria aversão àquilo, e você vira o oposto. Acontece, mas na grande maioria dos casos, você vai repetindo. Então, você ter um filho, cara, é uma responsabilidade muito grande. Eu acho, a Maíra fala isso também. Mesmo você tendo a sua filha, você não teve essa percepção antes? Não tive essa percepção. É isso que eu tô te falando. Eu tive Deus essa percepção é agora. maravilhoso, gente. Você Então, viu como ele transforma tudo, né? Eu tive essa percepção. Só depois que ele traiu 16 vezes a mulher dele, que ele foi perceber que ele tava errando. Depois ele falar que é Deus que mudou. Não é Deus que mudou. É que se não fosse a mulher dele, não é por nada não, pessoal, mas se não fosse a mulher dele, ele ia ter virado mendigo, porque é a mulher dele que bancava ele. É isso aí. Pois, mas a minha filha já tinha quase 2 anos, 1 ano e pouco. Mas com a sua fé, quando você com a minha fé. Então, assim, a Maíra também fala isso. Ela fala uma coisa que eu acho muito legal, que é, eu acho que todo mundo que deseja ter filho, deveria existir um curso. Deveria ter alguma faculdade, cara. Ou alguma coisa antes, para você falar assim, ó, você tá apto a ter filho, você não tá apto a ter filho. Você não pode criar um filho. Você não é capaz de criar um outro ser humano. Porque é real isso. Porque verdade. nem todo mundo... É por isso que o mundo tá essa bosta. Porque milhares de pessoas incapazes de terem filhos, hoje tem. É por isso que o mundo tá esse bosta que vocês estão vendo, gente. É por isso, exatamente por isso. Realmente vai ser capaz de criar um ser humano da maneira como deveria, para que a gente possa cada vez mais evoluir e ir minando essas situações que não são legais. Porque isso é uma repetição de geração em geração. E aí quando você para pensar, por exemplo, na minha família, tá? Vou falar só de mim. A minha família, a minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha menos de 2 anos, tá? Eu me separei da Maíra quando a minha filha tinha 2 anos. A minha avó, mãe da minha mãe, se separou do meu avô quando o meu tio, irmão da minha mãe, tinha 1 ano e minha mãe tinha 3. A minha bisavó,
a mesma coisa. Gente, Ou seja, foi é se uma coisa repetindo, até que vai inconscientemente, se né? repetindo. Que Sinistro. incrível. Então é muito importante a gente prestar muita atenção em como que a gente vai criar de fato os nossos filhos, o que a gente quer passar para eles. É verdade, cara. Só que o que você vê hoje? O pai deixando a filha e o filho escutar qualquer coisa, achando que é música, que é cultura. Os pais deixando seus filhos acompanharem pessoas que defendem bandidos, aqueles mesmos que um dia vão colocar a arma na cara do seu filho pra tirar tudo dele. E as princesas hoje, elas estão cada dia mais sendo ensinadas a ficar com bandidinhos. Então, cara, é isso que tá acontecendo no mundo. Agora, o que isso tem a ver com o caso dele? Ele traiu a mulher 16 vezes. Ele só foi perceber isso depois que a mulher largou dele. Será que o cara não entende o sofrimento que ele causa no próximo ao trair a pessoa 16 vezes, né? Então eu acho que é isso que a pessoa deve entender. Ele colocou a molecagem acima de tudo. Falou, não, meu pai me ensinou que eu tenho que sair pegando todo mundo, então eu vou sair pegando todo mundo. Mesmo depois de ter uma mulher, uma pessoa do seu lado. E a empatia, enfiou aonde? No rabo? É por esse motivo que o cara ganha. Fizeram ele de vítima dentro da casa e ele pegou essa inteligência e usou. Simples assim. Não que ele seja muito inteligente, é que a população mesmo que não consegue perceber como é que um cara que já entra na casa vai ser cancelado, sendo que ele já tá cancelado já. Ele já entrou cancelado, então ele não precisa se preocupar com isso. Ele só quer se preocupar em restabelecer sua vida. Eu não assisti muito Big Brother, mas pelo pouco que eu assisti, eu vi que ele era um cara muito calado e ele só falava quando tinha que falar. E quando ele tinha que falar? Quando atacavam ele. Simples. Aí o que ele fez? Quando atacavam ele, não que ele se fazia de vítima, é porque ele realmente era vítima na casa. Todo mundo atacava o cara sem motivo algum. Esse foi o motivo que levou esse cara a vencer o Big Brother depois de 7 anos sem um homem ganhar o Big Brother. E o porquê que as mulheres não ganharam? Uma mulher não ganhou dessa vez. Porque a mulher tá se mostrando cada vez mais influenciável. Ela não consegue ter a própria personalidade dela. Ela se influencia muito pelo que vão estar pensando dela aqui fora. O que será que estão pensando de mim? Ou seja, se esconde por trás de uma pessoa que não é, só pra não ser cancelado. É tipo isso. Olha lá, gostando ou não, achando justo ou não, o Arthur Aguiar entrou cancelado em uma realidade quase que paralela. Venceu o BBB 22 por seus méritos e perseverança. Isso aí, cara. O que é bom de ver essa vitória dele é que assim, dá pra perceber que a maioria das pessoas não ligam pro que aconteceu com o cara aqui fora ou não. Acontece que ele foi perdoado pela sua própria esposa. Assim, eu particularmente acho burrice, mas ele foi perdoado por ela. E as pessoas deixaram aquele cancelamento de lado e falou, vamos ver quem é realmente esse cara. E viram que estavam agindo com covardia lá dentro contra ele, porque é covardia. Só porque o cara chega cancelado lá, né? Aquela Jade Picon lá, fez um monte de cagada também pra cima do cara. Inventou um monte de mentira. E se achava arrogante em cima dele. E todo mundo caía na ladainha da menina. Então, tá aí o motivo. Ele não ganhou porque ele é o melhor. Ele ganhou porque ele tava numa selva de piores. Essa é a realidade. Olha lá, com o robozinho fica fácil. Todo negócio que tem votação, que ganha uma pessoa que a outra não quer, foi o robô que fez. Só porque ela não queria que ganhasse. O maior campeão da história. Foi considerado o maior campeão da história, que você não assistiu o Big Brother do Diego Alemão. Se você assistisse o Big Brother do Diego Alemão, você ia mudar de ideia, meu. Mas, na verdade, o maior campeão da história do Big Brother, o Diego Alemão foi. Porque o maior campeão da história, pra mim, é o Ayrton Senna. Achei justo a vitória dele. Eu também achei justo. Eu acho que as outras pessoas eram muito sem sal. E ele era vítima, né? Então, tá bom. Achei normal, na verdade. É isso aí, pessoal. É isso aí. O cara foi campeão. Calou a boca de muita gente aí. O povo ficou tudo sem sal nessa edição aí. Pra quem assistiu um pedaço disso, sabe? Eu, quando ia deitar pra dormir, minha mulher tava lá assistindo. E eu via que, nossa senhora, era muito chato, cara, ficar assistindo isso. Muito chato. Meu Deus do céu. Mas é isso aí. Arthur Aguiar, o homem que traiu 16 vezes a mulher, foi campeão do BBB mais chato de todos. Parabéns. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto. Fui.